Queria pedir para a senhora se apresentar, dizer o seu nome e a sua idade. Eloage Balseven dos Reis, 90 e vou fazer, em dia 4 de janeiro, vou fazer 94 anos. Que ano a senhora nasceu? 1931. Onde que a senhora nasceu? Qual lugar? Aqui no Inhacorá mesmo. E a senhora sabe como é que foi o seu nascimento? Não sei. Mas como é que era naquela época para nascer? Tudo em casa. Bem, vinha aquelas velhas fazer o parto, né? Tudo nascia em casa. Eu nasci em casa. E aonde que ficava a sua casa? Ali no campo. Meu pai vendeu as terras da Ipudaria, no Pires. E aquela era nossa, aquelas terras. E o meu pai vendeu para ele. Qual que é o nome da localidade? Mosaíque. Tem um nome, Rincão, é na Luminata, no Rincão dos Pires. O Darino tinha terra em muitos lugares. É. A senhora não lembra o nome? Ou era aqui na vila mesmo? Ele tinha terra em toda parte, né? Mas a sua casa? A minha casa. Mas eu não me lembro do nome da moradia, o rincão, né? E como que era a sua casa quando era criança, a casa dos seus pais? Era de madeira, bem simples. E eles criavam vaca de leite, porco, cavalo, tudo isso aí eles tinham. Qual que era o nome dos seus pais? Meu pai era João Balseven. Foi o primeiro professor, eu acho que do Inhacorá, se não me engano. E a sua mãe? Iracema Rolim. Onde que eles nasceram? A minha mãe nasceu aqui no Inhacorá. O meu pai nasceu lá em Boa Vista. Como é que... Acho que está nos papel. Parece que é na Boa Vista, né? Santo Ângelo? Ah, Santo Ângelo? não. Boa Vista do Burricá? Ou Catuípe? Não. Eu acho que o meu pai nasceu... Tá no papelzinho aquele que eu te dei com o nome dos meus avós. Boa Vista do Erechim. Parece que é. E onde que os seus pais casaram, a senhora sabe? Casaram aqui no Inhacorá. Por que o seu pai veio para cá? Ele era... Como é que era? Professor? Era professor. Era da brigada também. Quarteirão? Ah, Quarteirão, que diziam? não. Era da brigada. Eu sei que ele era formado quando ele casou, daí ele se desfez para poder casar. Mas a brigada que a senhora diz é tipo polícia? É um tipo...
E por que ele saiu lá da região dele? Ele veio para cá por algum motivo? Não sei. Ele conseguiu um emprego aqui? Conseguiu. Sei que ele era da brigada, né? Daí ele deu baixa para casar com a minha mãe, E a senhora foi a primeira filha? primeira filha. Quantos filhos eles tiveram? Tinha depois de mim, tinha o Genésio, o Valdenor, o Moacir, a Eloí, a Edith e a Helenir. Esses são os filhos dele. Os meus irmãos são mortos, né? Os homens. Tem a Eloí também é morta. E as suas outras irmãs moram Ah, onde? os outros irmãos moram em... No Mato Grosso? Uma mora no Mato Grosso e a outra mora aqui. Como é que é o nome do lugar? Paraná. Ah, Paraná. Paraná é. O seu pai já dava aula antes de vir para cá? Não, Ele começou a dar aula aqui. aqui. E os seus avós? Ah, Qual era o nome dos seus avós? o velho chamavam o Gottfried, Godofredo em alemão, né? E a avó era Catarina, Braunschweig é da Alemanha? é da Alemanha. E foi o Godofredo que veio da Alemanha? É, A senhora conheceu eles? o meu avô não cheguei a conhecer E a sua avó Catarina? também, só em foto. E a senhora ouviu alguma história sobre a vinda deles para o Brasil? Sua mãe não contava? Não me lembro. Seu pai? A senhora sabe onde eles faleceram? Ah, Sabe onde eles faleceram? lá na Alemanha. Eles nasceram. Nasceram e faleceram lá, eu acho. Ah, eles não vieram para o Brasil. Não vieram. Quem veio foi o seu pai. O meu pai veio. E o seu pai contava como é que foi essa vinda para cá? Ah, Seu pai contava como é que foi a viagem? contava, mas a gente pouco prestava atenção, né? Nas histórias dele. Mas só sei que ele deu baixa para casar com a minha mãe. Isso eu sei. E aí ele veio para o Brasil e foi morar em Erechim? Ah, Ele veio para o Brasil e foi morar em Erechim? não, acho que não morou em Erechim. Meio de passagem. Ele veio para cá, para o Brasil, deu baixa e casou e ficou morando aí. E ele falava português? Falava. Mas ele aprendeu quando veio para cá? Mas olha, ele tinha um baú cheio de livros. Aqueles livros que ele lia e estudava. Tinha quantidade de livros. Não deixava ninguém mexer nos livros dele.
E onde que ele dava aula? Aqui não ia curar, não sei aonde. Era aula particular ou era numa escola? Agora tu me apertou. Eu acho que era uma escola, né? Também dava aula na casa das pessoas. É. De primeiro era difícil escola. Não existia, né? E os seus avós maternos, os pais da Iracema? O pai, a mãe é a Clara, aquela que morreu na picada espora, que caiu do cavalo. O cavalo derrubou ela e ela morreu do tombo que levou. Acho que se desnucou na picada espora. Tinha uma cruz, não sei se você chegou a ver, uma cruz onde ela morreu. Mas o que aconteceu? Como que aconteceu o acidente? O cavalo derrubou ela e ela caiu, ela era muito gorda. Caiu do cavalo, caiu por cima do pescoço e se desnucou. Isso foi antes da senhora nascer ou a senhora chegou a conhecer ela? Não conheci. A minha mãe tinha 5 anos quando ela morreu. Ela se criou com a vovó. A vovó... Tu tem o nome da vovó? A avó França? Vovó França. A minha mãe se criou com a vovó França. Não se criou com os pais. Se criou com a vovó, que é a minha bisavó, né? Eu não encontrei o óbito da Clara. Não devem ter feito o registro do óbito dela. Não. Não encontrei. E o seu avô, a senhora também não conheceu? Não. E não sabe o nome dele? O marido da Clara. De quem? O marido da Clara. Não sei. Não é Afonso? Afonso. Afonso Antunes Cavalheiro? Esse. O que a senhora sabe sobre ele? Eles eram agricultores? Eu acho que era um meio fazendeiro, criador de gado, acho que era De mulas? De mulas? Mula. Usavam muita mula, né, naquele tempo. Tinha os tropeiros? Tinha os tropeiros? Tropeiro. E tinha algum tropeiro aqui? Faziam as tropas de gado? Levavam para São Paulo? O maior criador que tinha era o Darino Pires, né? Que era o mais fazendeiro, dizia o fazendeiro, né? E a fazenda dos seus avós ficava em Acorá? O campo, era um campo. Era da minha mãe. Esse campo, ela herdou da herança dela. Aqui em Acorá ficava. Tinha em Acorá. Quem comprou o nosso campo foi o Darino Pires. E ela faleceu, a sua avó, na picada espora. Na picada espora. Ela morava por lá? O que ela estava fazendo lá? Ela estava fazendo uma viagem. Ela ia
falar com o irmão dela, não sei quem, e saiu a cavalo. E aconteceu. Só sei que minha mãe tinha 5 anos quando ela morreu. E daí encontraram ela morta. Já encontraram morta. E naquela época também era difícil o cartório, por exemplo, para registrar o óbito. Aqui, naquela época, não tinha. Não tinha. A senhora foi registrada onde? Aqui no Iacorá. Era como é que era o nome do Percival Becker? Percival. Ele que me botou Eloar, puxou um R no final, né? É Eloar. E ele botou Eloar. Então a senhora foi registrada alguns anos depois, porque o cartório foi em 33 que surgiu aqui. Registraram a senhora depois. Seu registro está aqui. Tá aí. A senhora nasceu em 31, o É. cartório aqui abriu em 33. 2 anos depois. E a avó França? A senhora não conheceu? Não. Eu era pequena, mas via ela. A mãe chamava vovó França, vovó França. A minha mãe chamava ela. Se criou com ela, né? E a senhora lembra dela? Lembro quando ela morreu, que a minha mãe chorava que tinha morrido a vovó. Essa vez eu me lembro. A senhora estava no velório. Tava. O que mais que a senhora lembra desse dia? Do velório? Me lembro que a minha mãe chorava muito. Não estava chovendo nesse dia? Quando for enterrar ela? Eu acho que estava. Não me lembro bem, mas acho que estava. E ela foi enterrada aonde? Aqui não ia acordar. Aquele cemitério lá pra cima. É, Eu encontrei o túmulo dela. encontrou. E tava bem abandonado. Aí eu restaurei o túmulo dela. Acho que ninguém mais sabe quem ela é, né? Das gerações hoje. Acho que por isso que ficou abandonado. Não procuram saber, né? E naquele tempo, lembro que a senhora me contou uma vez que era dos 7 palmos que enterravam as pessoas, fazia um buraco bem fundo. Tinha que ter 7 palmos. Senão não dava para enterrar. E ela era baixinha? Não era muito baixinha. Era baixinha, mas não muito. E a senhora sabe algo sobre o marido dela, o Vidal? Não conheci ele. Não conheci o Vidal. Mas ouviu falar? Era o marido dela, da França. Ele morava em Santo Ângelo. Ah, Ele morava em Santo Ângelo. ela morava em Santo Ângelo. Foi o primeiro prefeito. Naquela época não era prefeito, era intendente.
Foi o primeiro intendente eleito de Santo Ângelo. É, Vidal Rolim de Moura. Ele era irmão do Quinzote, do coronel Quinzote, Joaquim Rolim de Moura. Esse morava em Catuípe. E a avó França namorava lá em Santo Ângelo junto com o Vidal? ela criou a minha mãe aqui, não ia curar. Parece que ela veio para cá depois que o marido morreu. Os filhos moravam aqui. Os filhos todos moravam aqui no Iacorá. No Iacorá tinha as bandeiras, não sei qual é que morava nas bandeiras, diziam as bandeiras. A senhora lembra o nome de algum dos filhos dela, além da Clara? Não. Eu acho que quase todos os filhos da França eram irmão da Clara, né? Tinha o Libindo. É. Conheceu ele? Não, só de nome. Ele era casado com a Ana Albrecht. Ah, O Libindo era casado com a Ana Albrecht. Jolivina era Jolim também, né? Não sabe nenhuma história sobre o Libindo. Os Rolim participaram bastante da Revolução de 23, Chimango Maragatos. É. A senhora sabe alguma história da Revolução? Não falavam dos chimangos, dos maragatos? Falavam. Tinha os que usavam lenço branco e os que usavam lenço vermelho. Os maragatos usavam lenço vermelho e os outros usavam lenço branco. Na família Rolim, tinha 2 irmãos da Clara, que um era chimango e outro era maragato. E um irmão mandou matar o outro. A senhora nunca ouviu falar dessa história? O Froilã, o tio Lano. Era inimigo. Os irmãos. Essa história a senhora nunca ouviu? Tinha o Gervásio Rolim. Também era irmão da Clara. A senhora lembra? Conheceu? O Gervásio ele batizou a minha irmã, era padrinho da minha irmã, da Eloí. Ele morava aqui em Acorá. Morava em Iacorá. Ele não tinha comércio? Eu acho que tinha. A mulher dele era a Marcolina. A Marcolina. E aqui chamavam de 3 vendas, antigamente? Porque tinha 3 lojas, né? 3 negociantes. Por isso que botaram o nome de 3 vendas. 3 vendas do Iacorá. Isso desde pequena a senhora lembra que chamavam assim? É. A senhora se lembra quem eram os comerciantes que tinham essas lojas? A senhora não se recorda de nenhum comerciante? Uma era, acho que Libino, o nome dele. Libino Rolim era um deles. E os outros não me lembro. E sobre a sua infância, dona Eloá? Ah, Como foi a sua infância? boa. Bem boa. O que a senhora lembra assim das brincadeiras? As brincadeiras.
A gente quase não tinha tempo de brincar. Trabalhava desde pequena. Nós trabalhava plantava arroz. Nós plantava muito arroz e colhia arroz. Como que era para plantar o arroz? O meu pai fazia, ele que fazia as valetas, né, que diziam. Ele que cavocava aquelas valetonas bem grandes. E daí preparava a terra. Nós ajudava desde pequeno. E depois para colher? Para colher, uns cortavam de foicinha, outros colhiam diferente, né? Nós cortava com a foicinha. Colhia bastante arroz. Uns banhados bons, muito bom. E tinha que ser num lugar mais com um pouco de água. Tinha que ter água, os encanamentos de água, para molhar os arroz. E depois se colhia, daí estocava? Às vezes vendia, às vezes ensacava. De repente, sempre tinha preço o arroz. Era sempre arroz de qualidade que meu pai plantava. Arroz bom. E o arroz, ele colhe, ele tem a casca. É. E daí para descascar? Tinha que levar no moinho. Nós socava o arroz em casa para comer. Socava arroz, socava canjica, socava até erva, nós socava no pilão. E tinha moinho perto da sua casa? Ah? Tinha moinho perto da sua casa? Não, o meu pai levava em Catuípe para descascar o arroz e fazer farinha de milho. Carroça de boi. Ele ia e voltava carregado de arroz, milho, em Catuípe. E a senhora nunca foi junto? Nunca fui junto. Não lembra de fazer alguma viagem, de ir para algum lugar quando era pequeno? Não viajava. E vinha aqui para a vila? A vila de Inhacorá? Vinha. A senhora morava no interior? É, no campo. A nossa casa era no campo. Mas vinha, tinha festa de São João, era a maior festa. Todos os anos tinha festa de São João. Como é que eram essas festas? O pessoal acendia fogueira? É, fazia fogueira, faziam rifa, tudo que tem hoje em dia ainda. Festa de São João tem, né? E tinha coisa para comer? Churrasco e doce, cuca. Quais doces que a senhora lembra? Ah, Os doces. Qual que a senhora lembra? os doces. Em Brasília era o mais preferido. Todo mundo gostava
da embrosilha. Sabe como é que é feita? Só com ovo. Só ovos e leite. Eu gosto, mas eu nunca vi como faz. Nunca viu como é que fazem? Mas é bom, né? É um doce bem bom. Outro doce bem antigo é o de jaracachá. É, jaracachá. E faziam, né? Nas festas tinha jaracachá, embrosilha, O de laranja azeda. de laranja azeda, era feito só da casca, né? Esses eram os principais. Ah, Esses eram os principais. é, O que mais que tinha nas festas? Faziam bandeirinha? bandeirinha de São João, Enfeitavam com bandeirinha. feitavam tudo com bandeirinha de São João, Como é que faziam? De papel? de papel, E era a festa da igreja. festa de igreja. A senhora lembra da igreja? Qual que é a primeira igreja? Era lá em cima, ah, no alto ali, ali era a igreja. Onde é o Buia? Ah, Onde é o Buia? é, Mas não teve uma igreja antes, vó? Perto da ponte, perto do rio? tinha, Aquela foi a primeira. foi a primeira. Essa a senhora chegou a conhecer? Era a primeira igreja, né? Igreja nova, que diziam. Depois, ali perto do rio, daí levaram lá pra cima. Levaram lá para cima. Diz que não dava, Ah, tava cheia no rio e não dava. Por isso que eles mudaram de lugar. Isso é o que eu sei. E a senhora lembra de ir na igreja? vinha, né? Tinha salão de festa também, perto do rio ali, perto da ponte, né? De quem que era o salão? Salão de festa mesmo era da dona, da tia Estelita. Você lembra dela? Elvira Estelita. Ah, Elvira Estelita. ela que era a dona do salão e fazia baile bem grande. Esse ficava ali perto da ponte. É, Ela era casada com Alcides. Alcides Rolim de Moura, A senhora conheceu eles? conheci. Como é que eram as festas lá? Era uma festa bem grande, bem bonita. Tipo um clube. É tipo de um clube, mas quem não era sócio não dançava, né? Tinha que se associar para dançar. A senhora lembra se tinha algum nome o clube? Ah, Tinha algum nome o clube? não me lembro. E como é que era? Quem que animava as festas? Tinha música? Tinha música, os gaiteiros, violeiro. Era bem bonito. E era daqui do Inhacorá? Eu não sei de onde é que eles eram. E nessas festas tinha bebida, comida também? Tinha O que bebiam? vinho, cerveja e comia o churrasco. E a senhora dançava? Aprendi a dançar nos bailes. Tinha 12 anos. Daí aprendi a dançar Foi nesse salão. nesse salão. E depois o que aconteceu com esse salão? Porque eu não conhecia, não vi ninguém falar sobre. É mais antigo.
O salão da Estelita. Depois terminou. Terminou. Não, nem sei por que terminou aquele salão. Era um salão bom. O salão que eu ouvi muito falar é o da Clarinda. Esse é depois. É. No da tia Clarinda era muito bom o salão. E esse salão da Clarinda é depois. Depois o da Estelita. Primeiro terminou da Estelita, daí veio... Eu acho que a Clarinda comprou o salão da Estelita. Acho que comprou. O salão da Clarinda ficava mais lá perto do posto de gasolina. Onde mora o Auri. Lá que ficava o salão da Clarinda. E o da Estelita ficava onde? Mais no alto, né? Mais no centro. Mas não era no mesmo lugar. Não era. E que tipo de música que tocava? Música gaúcha? Música gaúcha. Valsa. Valsa e samba. Samba. Xote. Tinha os antigos xote. A senhora falou em samba. Aqui tinham blocos de carnaval. O pessoal pulava carnaval aqui em Acorá. A senhora lembra disso? Do carnaval? Não me lembro. Tem umas fotos do pessoal, fazia umas roupas. Roupa especial para o carnaval. É. Parece que tinha uns cordão que eles faziam. Isso bem antigo, né? Porque depois não teve mais. Vó, e aqui era distrito de Santo Ângelo? Em Acorá era distrito? Pertencia a Santo Ângelo. E nessa época a senhora chegou a ir para Santo Ângelo? Não, Nunca saiu de Inhacorá. nunca saí do Inhacorá. Quando que a senhora saiu de Inhacorá? Quando casou? Quando casei. Onde que a senhora casou? Aqui no Perceval. A senhora casou aqui em Inhacorá? É, E teve festa na igreja? era uma festinha pequena, mas teve. E a igreja era aquela de madeira ainda? Acho que era. Era. A igreja era antiga, né? A senhora lembra como é que foi o dia do casamento? Lembro. Dia bem bonito. E dancemos, teve dança. Tinha música. Música não me lembro. Era um gaiteiro. Eu não me lembro quem é o gaiteiro. E o seu vestido de noiva? Meu vestido de noiva foi a costureira antiga que tinha aqui, a Olinda, que fez o meu vestido. Olinda. Olinda. Sabe o sobrenome, vó? Não.
Ela que fazia as roupas. As roupas dos casamentos. Daí a senhora comprou o tecido, como é que foi? Comprei o tecido e ela fez bem feito, era vestido, era bem feito. A senhora escolheu o modelo? Escolhi. E os ternos? O terno do seu marido? Ele mandou fazer, acho que em Catuípe, se não me engano. Sabe que idade ele tinha? 19 anos. Era um guri. E eu, 16. 16 anos, quando me casei. Mais nova ainda. Mais nova ainda. Naquele tempo casavam cedo. Como que vocês se conheceram? Como que vocês se conheceram? Nós se conhecemos num baile. Eu tinha um namorado com 16 anos. Eu tinha 16 anos. E o João tinha namorada. Mas o João não gostava da namorada. Daí fiquemos nós namorando. E a senhora também deixou do seu outro namorado? Deixei, não gostava dele. Como que era o nome do seu marido? João Rolim. Dos Reis? João Evangelista Rolim dos Reis. E ele tinha um apelido? Ele tinha um apelido? Apelido? Ele não tinha um apelido? João Petiço? Por que chamavam ele de João Petiço? Porque era bem baixinho. Petiço é um cavalo baixinho? É, cavalo baixinho. E antigamente davam muito apelido para as pessoas. E aí vocês casaram aqui e depois foram embora? Nós fomos morar ali, fica entre Nhacurá e Alegria. Tem aquelas casas ali. A nossa era... Nós tinha casa própria, né? Onde hoje é Esquina Rolim? Esquina Rolim? Na nossa... Descia um pouco para baixo, assim. Era a nossa casa. E por que chamam de Esquina Rolim ali, vó? O primeiro morador foi o Euríbio? Foi. A senhora pode falar um pouco sobre ele? Era o seu sogro? Era meu sogro. Foi uma pessoa bastante influente. Fazia erva, era herveiro, trabalhava com erva. Melhor erva que tinha era dele. Ele levava para Catuípe, para Santo Ângelo, para toda parte. Levava para vender a erva dele. E ele morava lá também? Também. Tinha uma casa lá? A casa era ali onde tem ainda uma casa ali, né? Na esquina Rolim. Não sei quem é que mora lá. Mas ali moravam outras pessoas? Era só a família do seu Euríbio? Era quase só a família. Mas os outros filhos moravam lá também? Moravam. Oswaldo morava um pouquinho para cá. Você lembra do finado Oswaldo? Mais alguém que era vizinho? Tinha o finado Oswaldo, tinha
Nilton, que era o filho mais novo dos velhos. E o Euríbio foi subprefeito? Foi, Ele era uma autoridade. era. Aonde que era a subprefeitura? Era aí, aqui no Inhacodá. Eu nem sei onde é que era. Eu sei que era no Inhacodá. A senhora sabe alguma coisa sobre esse tempo que ele foi subprefeito? Se teve alguma obra? Eu lembro que tem uma foto de uma ponte que foi mandado construir, acho que foi na época dele. Lembra de uma foto de uma ponte sendo construída? Ele foi um bom prefeito. Eu acho que não foi só essa ponte. Ele trabalhava bem. Era um bom prefeito. Não sei, a gente era novo, nem sabia o que era um prefeito bom, né? Mas era bom. E a sua sogra? Qual era o nome dela? Ana Jolinda dos Reis. E como é que chamavam ela? O apelido? Nicota? A Nicota. Eles eram parentes, primos. Primo irmão. Na família Rolim tem muito primo casado. Aí. Diz que era para manter a riqueza. É verdade? Para conservar a riqueza. Tinham muita terra os Rolim. Terra tinha quantia, né? E aqui tinha muitos ervais. O pessoal lidava muito com erva mate. Tinha muitos ervais aqui. Tinha bastante. A senhora chegou a trabalhar com erva mate? Só umas vezes que o João fez umas ervas pro gasto, daí eu ajudei quebrar elas para fazer os feixes, né? Dessa vez eu me lembro que eu ajudei. Faziam os raídos. Os raídos, E a senhora visitou esse soque de erva do seu sogro, do Euríbio? Visitei. Aonde que ficava? Lá na esquina Rolim? Na terra dele, Lá perto onde vocês moravam? o soque. Tinha Barbacoa também? Barbacoa, soque. E a senhora conheceu o soque do Euríbio? Conhecia. Como que era? Era movido a água? Era água. Só que era com as mãos de pilão. E daí eles vendiam a erva? Vendiam a erva. Viviam disso? E viviam bem, né? Que a erva dele era muito boa, né? E o seu marido trabalhou com ele, né, no soque? Não. Ele trabalhava com carroça. Ele viajava com as ervas. Saía vender. Saía vender. Oswaldo também vendia erva, tinha erva. Tinha caminhão. O João tinha carroça. E depois o seu marido, o João, trabalhou com o quê? Ele foi político também? Político, foi comerciante, depois vendeu a loja lá em Santo Augusto. Nós tinha
casa de comércio, né? Daí ele pegou e vendeu. E vivia lidando com as políticas. Aonde que ele foi político? 3 de maio, Depois de Santo Augusto, vocês foram para lá? nós fomos de 3 de maio viemos para cá. Mas depois de Santo Augusto, foram para 3 de maio. Fomos para 3 de maio. E ele faleceu lá Faleceu. em 3 de maio. É, Ele faleceu em Acorá? não. Eu acho que foi. É, Foi. Maria. Foi aqui. Foi sim. Foi aqui. Nós já estávamos morando aqui quando ele faleceu. Foi operado e não adiantou. E como que foi esse tempo trabalhando no comércio? A senhora ajudava? Ajudava. Era um comércio tipo as vendas, bolichos, É, nesse sistema. E o que vendiam? O que vendiam lá no comércio? vendia tecido, roupa e coisa de comer, tudo. Vendia de quilo. De quilo. E como é que era o comércio? Não é que nem hoje os mercados que tem prateleira. Chegava e tinha um balcão. Tinha colocado mais ou menos, não é fino como hoje em dia, né? Mas a pessoa tinha que chegar no balcão e pedir. Ela não podia pegar. É, não. Tinha que pedir. Chegava e pedia, eu quero tantos quilos de sal, de erva. É. Verdade. E ficaram muito tempo em Santo Augusto? Fiquemos tempo. Moremos em Palmeiras também. Palmeiras das Missões. Moremos lá também. Você tinha 12 anos quando nós fomos para Palmeiras. Maria. E a senhora teve 2 filhos. Adotou 2 filhos. 3. A Maria, o irmãozinho dela, e o Roque. 3. Eu adotei os 3. O Roque mora em 3 de maio. E hoje a senhora mora com a sua filha. Mora com a filha. E o Antoninho mora no Mato Grosso. Esse é irmão da Maria. Irmão mesmo. A senhora quer deixar uma mensagem para sua família? Para os seus filhos, seus netos, bisnetos, das gerações que vão vir, que vão poder depois ver esse vídeo? Que precisa? Uma mensagem para sua família. Maria. Depois os seus netos vão poder ver esse vídeo. Sejam bem felizes e tratem bem os pais, os filhos e todos sejam bem tratados, bem cuidados. Educado. E fica essa lembrança, então, da senhora. A senhora quer ser lembrada por eles?
Eu quero. Eu quero. Como que a senhora se sentiu lembrando das histórias do passado? Bem, muito bem. São lembranças boas? Boa. Boa. São lembranças boas. Eu não tenho lembrança ruim. Sente saudade de algumas pessoas? Tenho saudade do meus filhos. Não são filhos legítimos, mas são meus filhos que eu tenho, né? Tem a Maria, o Antoninho, tem o Roque. Mas a senhora sente saudade de alguém do passado que já morreu? Sinto do meu marido, sinto saudade do meu marido. E a senhora está com 93 anos, vó. Esperava viver tanto? Quer chegar aos 100? Deus é que sabe. Deus. E qual que é o segredo para viver tanto tempo? Nenhum. Tem segredo. Tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Se cuidar. E tem que ter saúde para ser feliz. A senhora acha que é importante resgatar as histórias do passado para que essas gerações de agora saibam como é que foi lá antigamente? O pessoal precisa saber, né? O que tu acha? Acho que quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai. É verdade.